Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Hoje é o nosso encontro de número 32 e no momento nós estamos estudando o capítulo 4 desse livro. Nós já estamos encerrando, a partir desse nosso encontro de hoje, nós vamos encerrar esse capítulo, como nós temos feito, nós estamos seguindo a sequência do livro. Cada dia a gente vê um tópico. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, um capítulo que fala muito sobre aquilo que nos afasta da presença, aquilo que nos afasta de viver o agora, e acessar esse poder imenso que todos nós temos. Então, hoje nós vamos encerrar esse capítulo, e o capítulo 5, já antecipando, é um capítulo que fala sobre o estado de presença. A gente saindo daquilo que nos afasta do agora, do momento presente, a gente pode acessar o nosso ser e assim viver em um estado de presença, alcançar esse estado de presença que é transformador na nossa vida. E assim, gente, hoje, já antecipando um pouco, nós vamos falar sobre várias coisas e uma coisa que eu vou assim frisar bastante e que certamente pode ajudar muita gente é sobre um tipo de terapia que as pessoas têm muita dúvida, tem muitos tipos pensamentos que são de massa, que fazem com que elas fiquem muito pé atrás, ou então o contrário, que fiquem achando que é a melhor terapia do mundo, que é a chamada terapia de vidas passadas, que tem a sigla TVP. Essa parte final do capítulo 4, ele fala algumas coisas muito interessantes a respeito do que vem a ser a TVP. Ele não fala isso diretamente, mas quando você faz uma leitura atenta, dá para perceber que ele está falando um pouco sobre isso. As pessoas que querem muito saber do seu passado distante, às vezes o seu passado relacionado com vidas passadas, e às vezes elas encontram coisas que, em vez de fazer com que elas melhorem, elas se sentem pior, sabe? E aí a gente vai ver isso muito bem, muito minuciosamente aqui hoje, tá ok? E aí assim, gente, antes de iniciar realmente para valer, eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo lá no canal do YouTube, que agora é o principal, o principal é no canal do YouTube. Eu estou gravando esses vídeos e um pouco mais tarde, depois que eu faço, eu coloco lá no YouTube. Tem muita gente que tem acessado, estou gostando muito. E o pessoal do Instagram também, eu fiz essa mudança na partir do último vídeo, no nosso encontro de número 31. Eu ainda estava aprendendo como é que faz para colocar no Instagram, eu aprendi a colocar. E foi maravilhoso, gente. Assim, teve muita gente que assistiu o primeiro vídeo que eu coloquei lá no IGTV. E eu vou ficar sempre fazendo isso. Todos os vídeos eu vou colocar no formato um pouco mais leve, e colocar lá no IGTV para quem quiser assistir. Porque a gente sabe que hoje, em 2020, que é quando eu estou gravando esses vídeos, o Instagram é a principal rede social. A maioria das pessoas, elas se encontram a partir do Instagram, e vídeos, textos, tudo, elas acompanham por lá, Então, eu tô fazendo isso, gente. Eu tô em todas as plataformas possíveis, eu tô colocando esses vídeos. No YouTube, lá no meu Instagram, que é o Isaías Costa 14, e também nos meus podcasts, que é tanto no Spotify quanto no SoundCloud, que é o Para Além do Agora, que é o nome do meu blog. Basta, se você quiser ouvir, apenas ouvir, você tem essa opção também. Você bota lá tanto no SoundCloud ou no Spotify, você escreve Para Além do Agora, que aí todos esses estudos, desde o primeiro, tá tudo lá, Inclusive até no SoundCloud, uma coisa que eu não falei ainda, tem até uma playlist, gente, que aí você pode acompanhar tudo em sequência, na playlist, desde a primeira até a última. É um recurso que eu acho bacana, que tem no SoundCloud, mas não tem no Spotify. Então, tem todas essas opções, tá ok, gente? Então, agradeço a vocês que estão acompanhando por essas outras redes, mostra que ele está alcançando muita gente, esse estudo, Isso me deixa muito feliz, muito realizado. Ok, gente? Então, vamos lá dar início, a esse nosso estudo de hoje, com a parte final do capítulo 4. Sempre começa com um questionamento, e essa parte é um questionamento bastante longo, assim, é quase um diálogo, Então vocês vão ver como é um questionamento bastante grande, longo, mas que a resposta dele é sempre incrível, super profunda, que nos trazem grandes reflexões. Diz o seguinte: você disse que pensar ou falar sobre o passado
é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente. Mas, além do passado, do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe outro nível de passado dentro de nós mais enraizado? Falo sobre o passado inconsciente, que condiciona nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências de vida passada. Existem também os condicionamentos culturais, tão relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamentos mantemos, como vivemos, como poderíamos... Assim, essas são as afirmações. Aí ele pergunta, como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? Ou seja, esse questionamento está relacionando as coisas do passado como sendo importantes no nosso processo de autoconhecimento. E são, gente. As coisas do nosso passado, elas são importantes para que a gente se autoconheça melhor. Porém, a grande questão é que as pessoas elas ficam fixas no passado. Elas às vezes usam o passado como se fosse causa para que elas tenham uma vida sofrida. Elas usam o passado como sendo às vezes uma muleta para que não mudem de verdade. Isso aqui eu vou falar de forma bastante didática para que você consiga compreender o que o Eckhart Tolle está querendo nos dizer. É muito profundo, gente, o que ele está querendo nos dizer, e a gente realmente precisa estar aberto para que a gente se coloque para viver o momento presente, em toda a sua plenitude, né? A vivência do agora. E ele responde da seguinte forma: o que resta quando terminam as ilusões? Né? A primeira frase, ela já diz muita coisa. O que resta quando terminam as ilusões? Né? Numa live, né, quando eu estava fazendo as lives, eu falei sobre essa palavra, o quanto é uma palavra super interessante. Ilusão e desilusão. A gente alimenta uma série de ilusões na nossa vida, mas o que a gente precisa perceber é que são as ilusões que nos prendem, que faz com que a gente não tenha uma vida plena. Então, a desilusão, quando a gente se desilude, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica magoado, chateado, ressentido, uma série de coisas. Mas é a partir da desilusão que a gente vai crescendo como ser humano, a gente vai se tornando mais essencial, percebe? Essa visão eu aprendi com um mestre do yoga no Brasil, chamado Professor Hermógenes. O Professor Hermógenes, gente, é incrível. Um dos seres humanos mais luminosos, mais iluminados, né, mais sábios que eu já tive acesso. Eu falo dele constantemente aqui e também nos textos que eu escrevo. E o Professor Hermógenes, ele falava que se ele fosse criar uma religião, ele criaria a religião do desilusionismo. A religião do desilusionismo. Por que ele criaria essa religião? Porque ela nos aproxima da nossa verdade. Quanto mais você tem desilusões, é tipo assim, é como se fosse uma mentira a menos que você vai se colocando, sabe? Então você se aproxima da sua verdade, não é qualquer verdade, é a sua verdade. Então eu acho maravilhosa essa visão. E aí, mais uma vez eu volto para Eckhart Tolle. O que resta quando terminam as ilusões? O que resta, gente, é o ser iluminado. A gente está aqui para buscar a iluminação. Eu sei que uma vida é pouco para a gente conseguir isso, né? Nós estamos todos muito longe disso, mas é a partir das desilusões, quando a gente joga fora as desilusões, a gente vai se aproximando dessa iluminação. O que resta quando são jogadas as ilusões? O que resta é o ser iluminado, o que vive o momento presente em toda a sua plenitude. Não é bonito isso, gente? Aí ele continua. Não há necessidade de investigar o passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Isso aqui eu vou ler outra vez, gente. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Ou seja, a gente precisa ter bastante cuidado para a gente entender isso daqui. Porque o que acontece, gente? Quando a gente vai mergulhar no nosso passado,
a gente pode ter surpresas, sabe? E é exatamente nesse ponto que eu queria falar para vocês desse tipo de terapia que você precisa ter bastante cuidado, né, quando você vai fazer, né, que é quando você vai investigar o passado através da TVP, terapia de vidas passadas. Essa terapia de vidas passadas, gente, ela é uma entre milhares, entre diversos tipos de terapias, né? Quando você vai até um terapeuta de vidas passadas, ele coloca você no estado de hipnose. Quando você entra no estado de hipnose e você mergulha nesse passado e vai para vidas passadas, né? Você pode ver, você pode visualizar coisas que são muito pesadas, sabe? E se você não estiver preparado emocionalmente para lidar com isso, em vez de você melhorar, em vez de você sair da sessão mais aliviado, né, com mais consciência, às vezes você sai pior do que quando você chegou, sabe? Então, eu digo isso, gente, a terapia de vidas passadas, TVP, é incrível, ela é super poderosa, desde que você faça com um grande terapeuta, alguém que realmente sabe do que está fazendo, sabe manipular as técnicas, né? Se você vai para um terapeuta que não consegue compreender muito bem essas técnicas de colocar você no relaxamento, no estado hipnótico, né, para que você vá até o acesso a essas vidas passadas e depois ressignifique essas experiências, você pode sair de lá pior do que quando você chegou. Eu acho isso muito fundamental, gente, de ser dito, porque, como eu falei várias vezes, né, eu fiz a formação em psicanálise e uma das coisas que eu estudei um pouco foi essa terapia de vidas passadas. Eu fiz um curso rápido, né, de terapia de vidas passadas e eu pude presenciar, gente, assim, na prática mesmo, né, o terapeuta fazendo essa regressão, né, para vidas passadas e o quanto que isso é, às vezes, muito dolorido para a pessoa que está fazendo, sabe? Pessoas que eu vi na sessão chorando assim, quase tendo convulsão, de tanto chorar com as experiências que foram muito pesadas lá do passado, né? E uma coisa assim que, para exemplificar, para que você consiga entender bem o que eu estou dizendo, digamos que você tem uma dificuldade muito grande com a sua mãe, né? Você tem problema de relacionamento desde criança muito forte com a sua mãe, de vocês não se entenderem muito bem, né? De qualquer coisinha ser motivo para briga. Quando você vai fazer uma terapia de vidas passadas para tentar entender melhor essa dinâmica que você teve de você com a sua mãe, pode ser que você, por exemplo, né, eu estou só exemplificando, né, você descubra que numa vida passada vocês eram inimigos. Às vezes vocês não eram nem do mesmo sexo, né? Vocês, por exemplo, né, você sendo homem e a sua mãe, né, pode ser que numa vida passada vocês fossem irmãos, por exemplo, né? Dois homens irmãos. Tudo isso pode vir à tona quando você está fazendo uma TVP. E aí você descobre que vocês eram inimigos, né? Viviam se guerreando um ao outro. E aí um exemplo assim bem enfático, né, com relação a isso, digamos que na vida passada você, por exemplo, assassinou essa outra pessoa. E você vê isso acontecendo. E aí se você não estiver preparado para lidar com isso que é muito pesado, muito forte, com a ressignificação emocional, você pode sair pior do que quando você chegou, sentindo culpa, sentindo ressentimento, né? Sentindo um remorso muito grande, né? Então é preciso que o terapeuta ele trabalhe com você a partir do que a gente chama de perdão e auto-perdão. Quando você faz essa técnica de utilizar o perdão e o auto-perdão, você consegue entender o que levou você a agir de tal forma, a ser de tal jeito numa vida passada. E aí você ressignificando, você consegue curar essas coisas que precisam ser curadas emocionalmente. Por isso que o Eckhart Tolle ele fala que você, quando vai ao passado, né, um passado mais distante, é preciso fazer isso com muita consciência. Então, só resumindo o que eu estava dizendo, gente, a TVP, Terapia de Vidas Passadas, é uma ferramenta poderosíssima, desde que ela seja utilizada por um profissional que saiba fazer isso muito bem. Eu, inclusive, eu falo isso, gente, eu estudei um pouco de TVP, mas eu não me sinto muito seguro para me utilizar dessa técnica, porque é preciso ter muito treino, é preciso você estudar bastante, se aprofundar, para poder você realmente fazer isso com muita segurança. Eu me utilizo de uma série de outras técnicas, mas dessa eu não me utilizo em consultório, né? Porque eu sei realmente
o quanto que ela é séria e ela precisa ser feita com muita consciência, né? Inclusive, gente, o Eckhart Tolle, eu acredito que ele deve ter passado por algum tipo de regressão, coisas assim, no seu processo de autoconhecimento, porque a fala dele é muito profunda, gente. É quando você lê realmente com esse olhar, né, mais expansivo, dá para perceber. Eu acredito que ele deve ter feito, em algum momento na vida dele, alguma sessão de TVP, para poder explicar isso de uma forma tão bonita, né? E assim, quando você lê de uma forma muito mecanizada, você não consegue perceber essas minúcias. E aqui o meu papel é esse, né, de trazer todas essas coisas maravilhosas que estão nas entrelinhas do que está escrito nesse livro. Então eu espero que vocês estejam conseguindo compreender e sempre tenham em mente, gente, só para resumir, você quer conhecer um pouco mais sobre sua vida passada e tudo mais? Beleza, vai em frente, mas esteja muito preparado emocionalmente para você lidar com situações que às vezes são muito pesadas e que precisam que você trabalhe o perdão e o auto-perdão. Quando você, principalmente o auto-perdão, gente, quando você se perdoa por aquilo que você fez ou foi em outra vida, né, e tal, você tira um peso, você fica mais leve. E aí sim, você realmente pode utilizar de uma forma boa essa ferramenta, para que você se ancore no momento presente. Mas assim, na minha opinião, gente, o mais importante é você olhar para o seu agora, para o seu presente. O Eckhart Tolle, ele nos diz isso, gente. Quando você realmente se coloca para viver o agora, para viver o momento presente, você não precisa ficar olhando lá para trás. Como eu tinha comentado no comecinho desse vídeo. Às vezes as pessoas elas utilizam conhecimentos que elas adquiriram por terapias, por exemplo, TVP, e elas utilizam isso como uma muleta. Ela diz, não, mas eu sou desse jeito porque numa vida passada eu era uma pessoa carrasca, eu era um militar do exército e eu tinha essa coisa de querer revanche com as pessoas, sabe? Eu já escutei esse tipo de comentário. E isso, gente, é uma autossabotagem. E tudo que a gente não quer é se autossabotar. A gente quer ter consciência, a gente quer viver o nosso momento, né, com o mais consciência possível. Buscando encontrar aquilo que a gente utiliza como forma de fugir do agora. Lembra que eu falei que esse capítulo ele fala sobre tudo aquilo que nos afasta do agora? Quando você fica utilizando de subterfúgios, né, de justificativas para você agir de tal forma, porque numa vida passada você fez isso, fez aquilo, tá errado, gente. Você não está indo para o caminho certo. O caminho certo é você utilizar aquilo como autoconhecimento para que você agora seja e faça diferente. Se você tem isso como princípio, maravilha, você está no caminho certo. Beleza, gente? Espero que eu tenha me feito entender. E aí vamos continuar aqui. Ele diz, quanto mais penetramos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo. Já pensou que frase forte, gente? Isso é muito verdadeiro. Principalmente quando você estuda a TVP. A TVP, gente, ela se você for bem guiado, né, no processo hipnótico, você pode ir muito longe, né? Às vezes tem pessoas que têm assim um histórico de alma, né, de milhares e milhares de anos para trás. Você pode, né, quando você é bem guiado, você pode encontrar de coisas de períodos que você viveu lá para antes de Cristo, sabe? É uma coisa maravilhosa. Assim, quem está acompanhando esse estudo, que seja estudante de psicologia ou estudante de psicanálise, eu recomendo muito, gente, que vocês se aprofundem mais no estudo da TVP. Tem altos livros, tem altos textos na internet, vídeos falando sobre isso. É muito bonito, é uma ferramenta que pode ser muito boa, tanto para o nosso autoconhecimento, como uma ferramenta se você quiser trabalhar com ela em consultório. Tá certo, gente? E aí ele continua. Haverá sempre alguma coisa a mais. Você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado ou se livrar dele, ou, em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado. Isso é ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave.
Isso aqui, gente, é tão bonito. Ele fala, ó, uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Eu comentei no outro dia, gente, que uma vida longa, em termos de anos, não quer dizer muita coisa. Às vezes algumas pessoas elas vivem pouco em termos de anos, mas elas buscaram tanto uma vida significativa que elas morreram deixando um legado gigantesco. Eu até dei o exemplo do Khalil Gibran. Para mim, o Khalil Gibran foi um dos maiores exemplos assim de alguém que morreu muito jovem, mas que deixou um legado absurdo, gente, assim, de sabedoria, né? Principalmente o livro O Profeta. O livro do Profeta, para mim, é um livro de cabeceira. Eu estou sempre lendo, relendo trechos dele, porque é uma poesia maravilhosa, gente. Então, ele foi uma pessoa que realmente viveu o momento presente. Enquanto ele esteve aqui nos seus 47, acho que ele morreu com 48 anos, se eu não me engano, foi 47, ele viveu plenamente. Então ele está dizendo, né, quanto mais tempo, na visão do Eckhart Tolle, não quer dizer muita coisa. O importante é o agora. Quando você se fixa no agora, no momento presente, pronto, a sua vida ela ganha novas cores, né, novas tonalidades. E ela fica mais significativa, beleza? E aí, gente, ele vem com um outro questionamento super bacana, que é o título do livro. É um questionamento que vem agora, é o título do livro. O que é o poder do agora? E aí o que ele diz? Qual é a resposta dele? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. E aqui, gente, é preciso fazer um adendo. Quando ele fala de consciência libertada das formas de pensamentos, ele está falando daquilo que é negativo. A gente fica alimentando uma série de negatividades e isso vai construindo a nossa realidade. Esse estudo de formas de pensamentos tem livros, gente, inteiros falando sobre isso. Eu não vou nem me ater muito nesse vídeo de hoje sobre isso, né? Porque tem muita coisa, né? Mas assim, as formas de pensamento é o poder que a nossa mente tem de criar a nossa realidade. Quando você fica muito preso ao passado, né? Quando você fica só remoendo, né, as dores, os seus sofrimentos do passado, é mais disso que você vai estar construindo agora, nesse exato momento. Então perceba isso, tenha um olhar atento para perceber isso e dar um jeito de mudar, né, de fazer uma mudança de foco, para que essas formas de pensamentos elas se tornem positivas. Ao se tornar positivas, você vai estar construindo um momento presente, um agora, muito mais bonito, muito mais iluminado. É isso que o Eckhart Tolle está querendo nos ensinar, gente, de forma muito simples e profunda. Aí ele continua. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidades terá de construir um eu interior baseado nele. Ou seja, quanto mais você fica preso ao passado, mais você vai estar construindo um eu que está cheio de passado, digamos assim, usando uma linguagem bastante simples. Você vai estar no presente, mas repleto de passado. A maioria das pessoas, gente, elas vivem no presente repletas de passado ou repletas de futuro. Você quer isso para você? Não queira isso. Eu não quero isso para mim. Eu quero estar plenamente no agora, plenamente no momento presente, certo? E aí ele diz, não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da presença. Não é procurando no passado que você vai encontrar o presente, né, digamos assim. Você vai se encontrar estando no presente, entende? Aqui, gente, eu reforço aquilo que eu falei. Sobre a TVP, na Terapia de Vidas Passadas, ela tem esse foco de você ressignificar o passado. O principal objetivo quando você faz essa terapia de TVP
é você utilizar o passado como uma ressignificação para que ele não mais lhe prenda a um perfil de sofrimento, de vitimismo, e você tem uma nova postura, sabe? Se você faz dessa forma, perfeito. Porém, muitas pessoas não fazem isso. Elas se prendem no passado e elas ficam energeticamente fixadas no passado. Então, assim, elas não conseguem viver o agora. O agora se torna uma ilusão, se torna uma fantasia. Eu até me lembrei disso, gente, assim, em outros tempos, né, conversando com amigos e tal, e eu falava sobre essa possibilidade da vivência do agora. Eu ouvi de várias pessoas: não, mas isso é uma ilusão. Como é que pode a gente viver só no momento presente, sem ficar pensando no futuro, sem ficar projetando o que a gente quer fazer? Essa é uma visão muito estreita, sabe, da coisa. Porque normalmente quem fala isso é porque nunca leu esse livro, nunca buscou esse autoconhecimento mais profundo. Eu estou explicando aqui para vocês da forma mais didática possível, né? A gente pode viver o agora, né? Viver nessa presença, mas é preciso ressignificar o passado, para que a gente consiga viver no agora. Todas as dores, sofrimentos, mágoas, ressentimentos do passado tem que ser dissolvidos. Essa palavra é maravilhosa, gente. O passado é como se fosse uma coisa que precisa ser dissolvida. É como se fosse um lodo, né, que quando você bota água corrente, vai dissolvendo. Percebe que metáfora maravilhosa? O lodo do passado, você vai colocando água transparente, a água da consciência, e vai dissolvendo esse passado, essas dores, essas mágoas, ressentimentos, e você vai se tornando mais límpido, mais transparente, mais você. Entende? Quando a gente consegue entrar nesse estado, pronto, a gente está vivendo o agora e não preso ao passado. A mesma coisa o futuro, né? Nesse livro ele fala muita coisa sobre o futuro em outras sessões. Ela é muito voltada para a prisão ao passado. Mas com o futuro é a mesma coisa. Você está como se você estivesse vendo aquela miragem lá no deserto, né? Que ela parece uma coisa linda, maravilhosa, mas quando você vai se aproximando, não era nada daquilo que você via, porque era uma ilusão. O futuro é uma ilusão, é como uma miragem, que a gente vê contornos de uma coisa esplêndida, mas quando se aproxima, era só a nossa mente. Então, vamos colocar toda a nossa energia no momento presente. E como eu estava falando sobre formas, pensamentos, vamos alimentar bons pensamentos, ler coisas boas, ouvir coisas boas, né? Ouvir boas músicas, assistir bons programas, ter boas conversas. Tudo isso nos ajuda a alimentar formas de pensamento positivas, que nos ancorem no momento presente, no aqui e agora. Dessa forma, a gente vai ter todas as ferramentas, todos os recursos para viver no agora, no momento presente. Isso é super bacana, gente. Espero que estejam conseguindo compreender o que eu estou falando aqui. E aí ele continua. O passado é um outro questionamento, né? O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras, ou por que inconscientemente criamos nossos dramas particulares. Essa pergunta é muito boa, gente, porque assim, quando você fala que você precisa dissolver o passado, as pessoas às vezes elas não entendem direito, gente. Quando você fala de dissolver o passado, muitas pessoas pensam que é você esquecer o passado, como se o passado não tivesse tido nenhuma importância na sua vida. As pessoas dizem isso: esqueça o passado. Não é isso, gente. Ninguém consegue esquecer no sentido mais literal da palavra. Esquecer é como se você tivesse passado um corretivo, né? E pronto. E aquilo não existisse mais. Não é isso, gente. A ressignificação. Isso que eu estou falando hoje é muito psicológico, gente. Eu estou trazendo altos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né? Sobre psicologia, sobre psicanálise, entre outras coisas. Não é você apagar, não é você esquecer, é você ressignificar. Aquelas experiências que foram dolorosas, que foram amargas, que foram muito desafiantes para você, você pode olhar de um outro jeito, porque você não tinha a consciência que você tem hoje, sabe? E ao você ter esse olhar de ressignificar, de dar um significado mais consciente para aquilo que você viveu no passado, pronto, gente, você se livra
você se livra de todo aquele peso que está morto, né? Como esse lodo, né, que eu expliquei agora há pouco, ele vai sendo dissolvido. E aí você realmente vai entrando cada vez mais nesse estado de presença. E olha o que ele diz, o Eckhart Tolle, ele diz o seguinte: quando ficamos mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Isso aqui que ele está falando de você ter um insight, né, é o que eu chamo de intuição. Os insights, gente, é a nossa intuição. A nossa intuição, gente, ela fala o tempo todo, é uma voz muito suave, é uma voz assim, quase como um sussurro, né, aquela voz bem baixa, uma voz assim que vem, tipo um sussurro. Todos nós escutamos essa voz, mas o que acontece? A gente não dá importância, a gente pensa que, não, isso aí é uma divagação da minha mente, e aí a gente segue por um caminho, às vezes, que são os outros que pensam que é o melhor para nós, e a gente quebra a cara no final. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Eu falo isso, gente, me colocando, porque eu já fui alvo, né, da minha mente barulhenta inúmeras vezes, e ainda sou, mas como eu tenho cada vez mais me aprofundado no autoconhecimento, eu tenho ouvido mais a minha intuição, e vou seguindo a partir da minha intuição. O que a minha intuição segue dizendo que seria o melhor, eu tento ouvir, né, e colocar na prática. Um exemplo bem concreto e recente disso, essa pequena mudança que eu fiz aqui nesse estudo, que para mim foi uma pequena grande mudança. Eu estava percebendo que lá no Instagram estava tendo muitas dispersões, né, da minha mente, e aí aqui fazendo esse estudo dessa forma gravado, eu consigo ter muito mais concentração, né, consigo fazer isso com muito mais assim, serenidade, sem pressa nenhuma. E isso com certeza vai ser uma forma de levar isso de uma forma ainda melhor, né? Eu tive essa intuição e segui, né? Segui essa intuição e cá estou eu, né? Fazendo dessa forma que eu tenho certeza que vai ser recebida melhor, né? Por vocês que estão acompanhando. Então, ouçam a intuição de vocês, essa voz que parece um sussurro, muito leve, que está sempre, assim, a gente percebe, né? Como se fosse uma vozinha no nosso, bem amorosa nos nossos ouvidos, né? Escute essa voz, que dessa forma você pode realmente se ancorar no momento presente, viver o agora em toda a sua plenitude. E aí ele continua: podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos, e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. Ou seja, aqui ele está resumindo o que eu falei, né? Que quando você faz tipo uma TVP ou uma hipnose, é muito bom para que você use isso como uma ferramenta de autoconhecimento, mas não como uma muleta, jamais. Como uma ferramenta para o seu autoconhecimento, para que você ressignifique coisas que precisam ser ressignificadas. E ele continua: o que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado, é a nossa presença que vai dissolvendo, né, como essa água corrente, as nossas experiências do passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja presente tanto quanto conseguir. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na ausência. Ou seja, essa frase ela resume total, não só essa sessão, mas todo esse capítulo, né? O passado não consegue sobreviver diante da presença, só na sua ausência. Da mesma forma, o futuro. Eu posso ampliar essa frase e colocando para o futuro, né? O futuro, ele não sobrevive, né? Esse futuro projetado, ele não vai sobreviver se você estiver no presente. Ele vai sendo construído. É o que eu falei nas lives, né, anteriormente, que o futuro é uma sequência de agoras, né? Você vai vivendo uma série de agoras e agoras e agoras, e você vai desenhando, você vai construindo o seu futuro, sem você ficar nessa noia de querer que ele seja de tal jeito, que você faça tal coisa. Dessa forma você vai estar totalmente no momento presente. Beleza, gente? Então é isso, com isso nós concluímos esse capítulo 4, né, do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A partir do nosso próximo vídeo, né, nós vamos dar início ao capítulo 5, né, desse livro,
que fala sobre o estado de presença. É um capítulo um pouquinho mais curto, nós não teremos tantos encontros, né, para ver esse capítulo 5. É um capítulo bem curtinho desse livro, mas como todos os outros, é fundamental, é cheio de conhecimentos e sabedorias muito profundas, né, que nós vamos aqui ver esmiuçadamente, né, sem pressa, passo a passo, frase por frase, para que a gente consiga mergulhar, né, nesse autoconhecimento. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.